Olá, eu sou o Marcelo Hermini, coordenador da pós-graduação em Trade Marketing da SPM, cuidador do Hub de Trade Marketing, uma parceria incrível com a Francal, Ecossistemas de Feiras e Eventos, no evento Excolar Office Brasil 2025. Nós temos a intenção de levar conhecimento nessa parceria fruto de muito estudo e 70 anos de SPM, 50 anos de Francal, somados daria uma grande experiência de conteúdo. E para isso convidamos profissionais do mercado, nossos professores da SPM, para trazer conhecimento em suas áreas de atuação. Tivemos já 4 painéis com pessoas especialistas e agora convidei 2 pessoas muito queridas que eu admiro muito. Professora Regina Blessa, a lenda do merchandising, referência para todos nós que trabalhamos com merchandising e com trade marketing, vários livros publicados. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho dessa sua trajetória tão vencedora. É muito chato a gente se apresentar, né? Mas eu trabalho assim com muita paixão, muito gosto nessa área de merchandising, né? Tanto na área acadêmica quanto na área de consultorias e lojas. E é um prazer muito grande, né, de poder estar aqui falando um pouquinho sobre os assuntos que a gente fala direto, né, toda hora, né, falar de loja e de consumidor, né, que é o nosso métier mesmo. Aproxime um pouquinho o microfone. Você fala, Pra ou o mim? microfone ou você. Tá. Bom. Assim? Melhorou? Estamos aqui também com o professor Marcelo Pimenta, um inovador, criativo, diferenciado, uma pessoa, professor nosso na escola, de vários cursos, virou especialista agora em inteligência artificial. Conta um pouco da sua história profissional e acadêmica. É uma alegria estar aqui, né? Eu conheci, primeiro foi a microinformática, né? Lá atrás, então ajudei a mostrar para os profissionais de comunicação como que era possível usar as ferramentas de edição de texto, depois de editoração eletrônica, e aí veio a internet, veio o e-commerce, vieram as mídias sociais, e agora então estou como inteligência artificial, porque você tem que estar sempre se atualizando, né? Frente, né? Mas eu acho que a linha mestra disso tudo é a inovação, né? Fazer com que as lojas, com que as indústrias tenham produtos relevantes, né? Quantas marcas ficaram nesse caminho? Quantas outras marcas surgiram recentemente nesse mercado, porque souberam entender qual é a diferença do consumidor, como você pode se posicionar nesse mercado. Então é um pouco isso que a gente faz nas aulas, nas palestras, por aí. Muito legal. Então, já emendando, em um cenário onde o varejo enfrenta constantes transformações, como as papelarias e lojas de material do escritório podem inovar para se manterem relevantes e competitivas, indo além da simples oferta de produtos? Legal, essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que a resposta, ela, de certa maneira, é simples, mas ela tem que ser executada com muita disciplina, que é conseguir se conectar com o seu cliente. Então, o que que isso significa? Às vezes você vai ser uma papelaria, falando numa loja, já que você falou de varejo, que ela vai estar próxima a uma escola. Essa papelaria, ela vai ter um perfil muito apropriado, e dentro desse perfil ela vai encontrar exatamente qual é o nicho, como ela vai ajudar os pais e as crianças a terem uma experiência melhor durante a aprendizagem. Então ela pode ficar com esses produtos tão bacanas que a gente vê aqui na feira, né? Então, que são borrachinhas, estojo, organizador, né? Então você pode ir por esse lado. Você pode ir para um lado de vender os livros acadêmicos. Você pode ir para um lado de vender o uniforme. E, de repente, hoje, dentro do especializado, que é o que a gente está falando aqui, você pode ter, talvez, uma sala para ter aulas particulares para dar para os seus clientes. Serviço. Porque isso você pode estar ampliando a sua fonte de receitas. Então, para você se manter relevante e inovando no seu mercado, você tem que entender aonde você está e entender como você pode se diferenciar e, a partir daí, você rentabilizar o cliente da melhor maneira, não de uma forma assim, eu quero ficar com dinheiro. Não, rentabilizar no sentido de eu vou te ajudar para que esta dificuldade que você tenha, essa missão que você tenha, que é o material escolar para o seu filho, o uniforme, o reforço escolar, conta comigo.
Tô aqui para te É ajudar. mais ou menos o que os pets faz com o veterinário lá atrás, né? O banho e tosa lá atrás, né? O mercado é que o mercado especializado de uma forma geral, né? Você que é especialista em queijo. Se o cara vai numa loja de queijo, ele vai ter provavelmente talvez um salame, talvez ele tenha um vinho, Complemento. talvez ele tenha uma faca, talvez ele tenha uma tábua, né? Então, por quê? Porque você começa, talvez ele possa vender um passeio a uma região no final de semana lá para você conhecer. Por quê? Porque se você se conecta com o cliente, e aí eu acho, Hermine, que é o grande, que eu digo que tem que ser executado, porque o empreendedor, muitas vezes, ele tem medo de escolher. Porque ele diz, eu não vou ficar só vendendo material escolar, porque aqui tem o meu vizinho é um contador, sabe? E ele está querendo material de escritório, e ele começa, então, a fazer um mix de produto que a criança já começa a não entender por que aqueles produtos estão ali, a margem dele começa a cair, porque ele tem que ter um estoque maior, não tem o giro adequado, e as coisas, né? Ou ele não se torna tão relevante quanto ele poderia ser. Professora Regina, com a sua maravilhosa, admirável experiência em merchandising, como a inovação no ponto de venda pode transformar a experiência de compra em lojas especializadas, criando um ambiente mais atrativo e engajado pelo consumidor? Você vê, se eu te perguntar hoje, assim, uma papelaria, o que vem na sua cabeça? Algo muito colorido, né? Mas Você sabe, não sei se você sabe, claro que você não sabe, É. mas meu primeiro emprego aos 15 anos foi numa papelaria, em frente à minha escola. Fiquei só um mês lá, porque a senhora lá dizia assim, não, você vende muito, eu não dou conta de fazer, me mandou embora com 20 dias. Tal. Verdade. Pra não vender. Não, ela falou, não, estava tão tranquila, você chegou aqui, bagunçou Agitou tudo. porque eu trouxe uma outra, e junto comigo veio, eu tinha 15 anos, os colegas vieram brincar, atravessar tal, e começou a trazer movimento para a papelaria. E a senhora, dona Celina, ela dizia assim, não, você está trazendo muita gente para cá, eu não dou conta de fazer embrulho de cobrado, isso que mais tal. Mas quando veio na minha mente, veio um mar de produtos, né? Uma diversidade de produtos, cores, e até uma certa desorganização em muitos casos. Né? Então, porque geralmente, se a gente pensa em papelaria, você já imagina um balcão, né? Balcão. Um balcão grande, aí aquela monte de tralha atrás que você não identifica exatamente o que é, papelada, monte de lápis, aí você fica, né, aquela curiosidade de saber o que esse cara vende que eu quero comprar, né, e nem sempre você enxerga as coisas. Então, graças a Deus, hoje em dia, já aquele estilo calunga de ser papelaria melhorou, né, só que aí o pessoal também percebeu que tem que ter mais espaço para uma papelaria. Aquela papelaria pequenininha do bairro, do lado da escola, né? Sempre ficava assim, balcão e coisas que você não conseguia nem ver, nem na vitrine você conseguia entender nada, né? Então sempre foi um lugar muito assim necessário, escuro, né? Necessário, escuro, mas aquele que você vai perguntar, você tem isso, você tem aquilo, que você não enxerga o produto. Agora, a gente percebe que as lojas de hoje em dia, algumas já fizeram quase que um tipo de supermercado, né? Corredores, gôndolas, separam por categoria as coisas, né? Então você entra, às vezes a vitrine é até meio, assim, nem tem muita coisa, mas você percebe que é papelaria. Aí se você precisa de alguma coisa, você entra. Agora, vocês já devem ter viajado fora. Eu, quando vejo uma papelaria em outro país, eu fico assim, alucinado mesmo. Eu fico lá dentro, assim, eu perco a hora. Eu entro e quero ver todos os pincéis, todas as canetinhas, todas as papelarias, não sei o quê. Eu fico horas, entendeu? Quando eu saio de lá, até dá raiva, porque você gasta até o que você não vai nem usar, né? Só de caneta, assim, bacana pra você fazer coisa assim, você traz um monte. Então, esse encantamento que eu tenho lá fora, eu não vejo aqui. Entendeu? Eu ainda não conheço. Eu lembro de uma do tempo da nossa escola, né, quando a gente estudava, que era ali na Martins Fontes, que tinha uma assim que era de arte. Nossa. Parecia Casa do Artista, eu acho. Casa do Artista, uma coisa assim. Aquilo lá a gente ficava louca. Ela fugia totalmente do estereótipo. Mas se você me permite, que eu ia te dizer, que eu acho que hoje quem está mostrando até no Brasil é a liberdade
lá no bairro da Liberdade, aham. com os japoneses e os coreanos, que as Sim. papelarias deles são assim como você Fantásticas. falou. Então, Como é no exterior, você passa nos corredores, né? Tem todas as cores, tem os post-its, sim, tem uma nossa. série de produtos novos que você nem sabia que existiam. Então, eu vi, inclusive, a semana passada no aeroporto, ali acho que no Terminal 2, apesar que era lá dentro já, uma loja que eu parei para olhar. Era papelaria, aí tinha aqueles bonequinhos, aqueles Funko, sabe assim? E cards e aquele, como é que chama? Ai, tem um nome aí, esqueci Gumi. Bubblegums. Não é isso. Eu até tenho o nome Daqui a aqui. pouco a gente Mas tem lembra. aqui, Bob Goods. Bob Goods. O nome, eu nem claro. sei. Sim. Bob Goods. Eu olhava e falava assim, mas o que é isso? Aí eram cadernos para colorir. E aí eu percebi que algumas lojas, assim, um pouquinho mais atuantes, estavam colocando na frente da loja, assim, logo na entrada, umas mesinhas para as crianças ficarem Já colorindo e vender canetinha, né? Entendeu? Ah, Então, hoje em dia, graças a Deus, tem uma evolução. evoluiu, tá melhor, já tá mais colorida, mas ainda tem muita loja que ficou, né? Assim Ficou no como tempo. vocês, eu viajo e eu já vi muitas papelarias incrivelmente modernas, Brasil afora, diferenciadas, com arquitetura, iluminação, visual merchandising muito bem montado, Uhum. mas ainda não é uma realidade, são É. efeitos menores. Mas, Marcelo, então, para que haja essa mudança de mindset, né? Quais são os motores de inovação no canal especializado que poderiam ser beneficiados, aproveitados na papelaria e que ainda tem muito que pode ser aproveitado até pelo próprio comentário da professora? Eu acredito que a gente parte da primeira resposta, que é se conectar com o seu cliente, entendendo aquele cliente de que forma ele pode estar sendo aquele consumidor para a vida toda. Né? Então, por exemplo, a gente não é mais em idade escolar, mas você está comprando na papelaria. Por quê? Porque algumas marcas entenderam que a gente vai mudando e vai mudando as nossas necessidades e são necessários produtos e serviços para isso. Então, acho que o principal motor de inovação é você estar com os ouvidos atentos, os olhos atentos, entendendo como o consumidor vem se comportando e usando aqueles produtos que você já tem ou que você poderia ter. Né? A partir daí, você tem internamente que criar uma condição, uma cultura de inovação, como a gente chama, em que os atendentes, a equipe que está lá no estoque, o pessoal do transporte, do financeiro, né, todos estejam com esse olhar para o cliente para dizer, olha, a gente poderia criar esse novo forma de pagamento. A gente poderia ter de ouvir esse consumidor. Exatamente, de perceber o consumidor e de estar por trás e de, às vezes, ficar fazendo um procedimento que ele não agrega valor no processo e dizer, cara, olha só, tem uma startup que eu não preciso mais ficar digitando o número do pedido, a gente põe lá lê o QR Code e ele vem. Quer dizer, todos precisam estar com esse botão ligado da eficiência, né, da visão. Você estava falando, né, Regina, do exterior. Eu fiquei muito chocado na China no ano passado, né, quando eu soube que cerca de 40% do e-commerce da China ele é devolvido de uma forma totalmente normal. Por exemplo, você pega as canetinhas. Eu vou querer essas 20 aqui porque eu não sei direito se elas estão. Dessas 20, quando elas chegarem, eu vou manusear, eu vou ficar com 12 e as outras eu vou colocar no saquinho na frente do meu prédio e eles vão pegar. E isso acontece com roupa, com calçado, porque há essa necessidade de conveniência, né? Porque tudo é muito longe. Você não tem mais esse comércio de rua na China como a gente tem. Né? Esse foi um dos meus maiores, digamos, frustrações, porque eu imaginava uma grande 25 de março, né? E não existe, porque todo mundo compra pelos aplicativos e tem essa história. Mas não fica bom. Não tem problema, eu vou pegar 3, 4 vestidos para ir para uma festa, eu vou experimentar e vou devolver. Então, esse é um motor de inovação importante, você internamente ter uma equipe que esteja apropriada, né? E já que você falou a palavra mindset aí, que é uma palavra que a gente pode traduzir bem por mentalidade, eu acho que é a mentalidade de dono, assim, o protagonismo de todo mundo, no sentido de
O que eu poderia estar fazendo para encantar o meu cliente que eu ainda não estou fazendo e para perpetuar essa loja, né? Porque a gente não estuda mais como estudava antes, né? Hoje os livros escolares, se você for ver, eles muitas vezes são de completar, de ligar, as atividades estão dentro dos... Isso não era assim na nossa época, tudo a gente tinha que copiar, ou seja, você precisa estar entendendo que a dinâmica da educação mudou e que para isso você precisa ter outros tipos de produtos que sejam capazes de encantar o consumidor para a vida toda. Esse é um desafio de acompanhar essa evolução, né? A gente sabe, 2030, a faixa etária maior, mais velha, vai ser em maior quantidade do que o menor. E é claro que as papelarias, como você disse, que vão nos acompanhar, né, tem que se reposicionar. Então, pensando na história de merchandising, quanto tempo se mexe com merchandising, né? Como você tem exemplos práticos de experiências de canais especializados que conseguiram virar a chave com merchandising mais estratégico, mais criativo, capaz de agregar valor ao varejo e esse ganhar dinheiro para perpetuar o seu negócio? Você sabe que papelaria tem uma pequena dificuldade, né? Porque ela é muito sazonal. Então, volta às aulas, né, as férias, aquelas coisas assim, eles têm esse problema mesmo, que é mais ou menos o mesmo problema que brinquedo tem. Que ou você ganha no aniversário, ou você ganha no Natal, ou no Dia da Criança, sabe? Então, então eu acho que eles têm que ser polivalentes. Tem que ter muitos produtos diferentes. Não pode ser só papelaria. Diversificar o portfólio. Você viu aqui na feira o que tem de coisas novas, de personagens, de até brinquedo, até mochila. Quer dizer, você tem a variedade. Eu tava assim, só contando. Você tem escola, escritório, informática. Nossa, é muita coisa que você tem de tipos, de categorias que você pode colocar. Então você não pode deixar, mas eu tenho papelaria, só vou mexer com papel, caneta. Não, você tem que variar. E aí a tua vitrine é o chamariz. Se a loja tiver vitrine. Se não tiver vitrine, pelo menos alguma coisa na porta, assim. Então, você pode ter livros. Você vê quanta livraria não fechou, né? Você pode ter livros bacanas. Você pode ter... você vê esses displays maravilhosos de canetas, aquelas piloto, aquelas coisas assim, que são coloridíssimos, são lindos, né? Colocam uns displays daquele que a pessoa... Quem que não precisa de uma canetinha nova? Quem que não precisa de uma coisa para escrever? Então aquilo joga o consumidor para dentro da loja. Então é sair daquela escuridão de loja, assim, que fica lá meio com a luz apagada. Acende essa luz, pelo amor de Deus. Porque não entra ninguém, né? Economizar energia. Deixar aquela coisa viva na porta, bem na porta, né? Para as crianças e até os adultos comprarem coisas. Gente, é tão fácil você colocar uma mochilinha, um brinquedinho, ou outra. As crianças são totalmente, assim, dependentes de personagens. Você coloca um personagem novo, não tem esse Labubu aí que saiu agora, uma coisa horrível, mas é o Chan do momento, entendeu? Você lembra do Bob Esponja também? Era um bicho horroroso. Pegou, assim, anos, né? Ficou aquilo. Labubu ontem passou a Vale do Rio Doce em valuation, só para quer dizer. Tá bom como ele é. Então você pode estar olhando com outros olhos, talvez, a partir do mas é gozado, porque a gente olha assim, a gente fala assim, como é que um bichinho desse vira isso, né? Mas E como que vale mais do que minérios e trens e estradas? Porque hoje o que vale é a experiência, né? Então, a discussão da experiência, que não são ativos tangíveis. E a gente fala desse mercado que você está se referindo, tem o mercado da fofura, que é hiperexplorado, as pessoas... É o mercado do amor, o mercado da saudade, então tem vários mercados que a gente nem imagina. E ele gira gerações. Por exemplo, eu trabalhei na Estrela quando eu tinha 20 para 30 anos, né? Eu fui agora num stand aqui, tá lá, Ursinhos Carinhosos, que nós lançamos. Olha só quantos anos já faz 40 anos. E, então, são coisas que vão girando, porque a geração muda, mas aquilo pega, aquilo encanta, né? E vai, né? E vai. Então, é a criatividade da loja de saber, assim, colocar várias categorias para que venham clientes diferentes para dentro da loja e a loja seja mais útil, não só para comprar um papel sulfite, sabe aquela coisa, né? Eu quero lá ver coisas bacanas. A papelaria tem um papel assim nas comunidades, nos bairros, né? Tipo,
Também tem armarinhos, tem costura, agrega algumas coisas, né? A fofura que eu falei. Por outro lado, a tecnologia. Você que é um apaixonado por tecnologia, tem lá o seu canal dos inovadores lá, tudo mais. Como que a tecnologia se aplica nesse varejo que tem lojas muito bem estruturadas no Brasil, tem redes de papelaria muito bem estruturadas, né? Com várias lojas, e aquela tradicional. Como você enxerga a tecnologia entrando, inteligência artificial, informações, indicadores, varejo, cada feira de NRF vem mais uma tecnologia. É que a tecnologia é muito ampla, né, Hermine? Então a gente precisa fatiar um pouco o boi aos bifes, vamos dizer assim, né? A tecnologia, por exemplo, a gente estava falando em segmentos e perfis e tipos de papelaria. Lá na Serra da Cantareira, né, que é um lugar que eu tenho e frequento, a gente tem uma papelaria em que ele tem serviços de informática. Por quê? Porque isso tem a ver. Ele vende papel, mas ele vende impressora, ele vende toner, ele faz conserto de notebook, de computador. Então, veja, então a tecnologia, ela pode ser um primeiro uso, ele pode ser um diferencial no sentido de você não competir com a papelaria que vai vender as fofurices, né? Porque ele não está perto de uma escola, não é uma criança que vai lá. A pessoa que vai procurar aquela papelaria, ela tem um outro perfil, um profissional liberal, uma empresa, um estudante que tem que fazer uma impressão de uma tese. Então a tecnologia entra dessa maneira. No varejo como um todo, a tecnologia vem se transformando aí a questão das redes sociais, a questão do e-commerce. São tecnologias que você precisa entender se elas estão presentes dentro da sua estratégia ou não, né? Porque você pode muito bem estar com uma loja física, mas você tem alguns produtos que você vende no Mercado Livre, por exemplo, e isso pode vir um faturamento importante para a tua loja, né? A gente não sugere que você tenha o mesmo mix de produto na loja física ou no Mercado Livre, mas às vezes você vem numa feira como essa, encontrou, que nem eu fiz aqui, um amigo indiano, o cara tem uma caneta muito legal, fechei um negócio. Então, essa caneta, eu no Mercado Livre vou ter um outro business, que é de revender essa caneta aqui e vou ter uma parte do meu faturamento vindo de lá. Então, a tecnologia, ela vem como canal, né? O Instagram, o próprio TikTok, Shop, WhatsApp, né? O WhatsApp já entra daí na história do relacionamento muito da loja física mesmo, né? Porque as pessoas hoje, o WhatsApp é um complemento, ou é um iniciador, ou ele é um meio, ou ele é um fim, mas ele sempre está presente, porque às vezes a pessoa pergunta, tem aí? Né? A pessoa responde. Né? Às vezes tu está em casa e diz, olha só, não funcionou. Eu queria saber, se você tem maior e menor, no meio ela funciona. Né? Às vezes é só depois que você vai ver, eu peguei aí, vou pagar para você via Pix, né, que é o nosso meio de pagamento preferencial. Então, esse lado. Porque então no varejo a inteligência artificial vem sendo usada de uma forma mais tradicional há muitos anos e mais recentemente a inteligência artificial generativa vem sendo usada principalmente para CRM, para marketing, para criação de e-mails, para mensagens para o WhatsApp, para criação de planos promocionais e muitas vezes até para conselheiros para empreendedores, visto que muitas vezes os empreendedores não têm com quem conversar e às vezes se você criar um bom conselheiro ele pode te ajudar. Até para fazer roteiro de entrevista. Então, professora Regina, né, pensando nessa questão das marcas se comportam, né, o storytelling da marca no ponto de venda, como que podemos imaginar a atuação das marcas no ambiente além do balcão? Porque tem muitas papelarias que já romperam com o balcão, até lá o balcão para fazer os pacotes. Aliás, eu faço um pacote para presente maravilhoso, né? Mas como que a gente pode se comportar no ponto de venda, no resto do ponto de venda, colocando a pitada do atendimento, que são os balconistas, do profissional do atendimento? Eu acho que qualquer atitude que a gente tomar, a gente tem que pensar no consumidor, né? Então, entender esse consumidor, porque às vezes você fala assim, mas que história que eu conto para esse cara, né? Como é que eu explico isso? Tem tanta marca importada que as pessoas não falam inglês, não sabem nem ler, né? Então, a gente tem que prestar atenção no nosso consumidor, naquele bairro, né? Ver o que as pessoas precisam, aí ver se elas estão entendendo o que eu estou tentando vender, né? Às vezes você põe um display fantástico ali com uma caneta alemã, e ninguém sabe o que ela faz.
né? Então você tem que contar um pouquinho dessa história, né, sobre os seus produtos, sobre a novidade que chegou, sobre o personagem que veio agora, o bonequinho que está na última, né, como é que fala, o morango do amor do momento. Né? Então você tem que passar isso para o consumidor, porque senão você depende só do olho dele. E se ele olhar e não enxergar todo aquele volume e aquela variedade de coisas que você vende, ele pega o que ele precisa e vai embora. Né? Hoje em dia ele tem vergonha de falar, eu queria ver aquilo que está ali, né? Porque está longe dele, entendeu? Então você tem que pôr coisas à mão, aqueles potes com caneta em cima, que é para você pegar mesmo no impulso, né? E as coisas novas, mostrar o que é novo, exibir o produto, né? E às vezes a gente nota que a loja é linda, maravilhosa, o cara não exibe, quer dizer, não põe na cara, na mão do consumidor. E a gente que vende é que está exibida. Né? Então, e a gente diz, né, que se pôs a mão no produto, já está metade do caminho. Próximos do fim, infelizmente, quando é bom passar rápido. Professor Marcelo, para quem busca inovar não é inovar em produto, inovar em processos. Qual que é a sua recomendação final? Você que é um especialista em inovação. Mude. Todo dia, faça alguma coisa nova. Cada dia você tem que pensar, o que eu vou mudar na minha loja? É a vitrine? É um produto novo? É uma nova forma de treinar o colaborador? É uma nova forma de pagamento, né? É muito importante que você entenda que o mercado e o consumidor está mudando muito rapidamente. Se você está parado e a loja está parada, seu mix de produto está parado, há 1, 2, 3 dias, alguma coisa você precisa mudar, porque é aí que você vai conseguir estar acompanhando, né? E, claro, você vai fazendo pequenos testes. Ninguém está querendo que você compre um novo produto, comprar um container. Não, você vai comprar mas você vai inovar, vai tirar um produto de lugar, vai usar uma promoção, um novo sinalizador, um neon que pisca em cima de um produto para destacar. Então, você sempre tem como estar inovando, ouvindo seu cliente, né? Mas principalmente agindo e não apenas pensando. Muita coisa vai dar errado, mas muita coisa vai dar certo. Exatamente, mas é por isso que você tem que gastar com quase nada, gastando pouco, né? Sem grandes expectativas também, né? Porque daí você vai ganhando essa musculatura de entender, olha só, de cada 3 testes, 1 deu certo. Vamos lá, vamos testar. Vamos começar a testar 6, porque daí 2 vão dar certo. As empresas forçam para você comprar volume. E a gente sempre fala, não compre volume, teste antes, para depois você entrar no volume. Agora, finalmente encerrar esse ciclo de entrevistas, muito legal. A nossa especialista, que tem uma legião de fãs, inclusive eu, professora Regina, qual que é a dica de ouro do merchandising para o segmento de papelaria? Bom, hoje em dia, a gente tem que ter 2 lojas. Assim como ele falou, você tem que ter a loja física e a loja virtual. Não precisa ter virtual assim, e-commerce maravilhoso. Você pode estar no marketplace, pode estar num lugar, mas você tem que ter um site onde as pessoas te encontrem. Eu vejo muita loja que ainda não está no Google. Se você colocar assim, papelaria perto de mim, não aparece. Então, primeiro, apareça no físico e no virtual. E depois faça a sua loja brilhar na rua, para você ser o melhor da rua, o melhor do bairro. E todo mundo que perguntar, você vê alguma papelaria por aqui? O cara aponta, tá ali. Aí você tem lugar garantido no coração daquela população toda em volta da sua loja. Muito bem, meus queridos, muito obrigado, de coração mesmo. E com isso encerramos esse ciclo de entrevistas, a convite da Francal, parceria com a SPM, na Exsolar Office Brasil 2025. Espero encontrar em breve nos nossos cursos na pós-graduação em SPM, nos cursos intensivos do professor Pimenta, professora Regina Blessa. Será um prazer estar com vocês. Até a próxima, muito obrigado.